Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José hoje, em horários muito diferentes, porque as coisas no nosso país estão se dando também de uma forma muito extraordinária. Normalmente, eu estou no ar sempre entre 17 e 17h30, eu abro um chat para a gente conversar antes, mas hoje está sendo um dia muito diferente. No nosso papo anterior, nesse 7 de setembro, eu afirmei na capa do nosso vídeo que o presidente tinha cavado a sua própria cova. Depois de ver os discursos mais à tardinha que ele fez na Avenida Paulista, de olhar o cenário que estava no entorno do presidente e as repercussões que já começam a acontecer entre as pessoas que comandam instituições do nosso país, grupamentos, organizações, partidos, dá para a gente afirmar que não só o presidente cavou a sua própria cova, como também ele acabou de encomendar a sua lápide, com todos os dizeres e todo o planejamento do seu futuro enterro político. Por que eu estou dizendo isso? Bem, a gente vai falar isso aqui no nosso papo de agora, mas antes de mais nada, já estava até me esquecendo, se você está conhecendo nosso portal agora, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, dê o seu joinha porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando a gente chegou a esse 7 de setembro, a gente estava diante de muitas interrogações, muitas pessoas com receio, será que vai ter uma ruptura, será que vai ter baderna, vai ter invasão, vai ter aquilo, enfim. Todo o cenário que a gente já vinha discutindo aqui no nosso portal ao longo de meses mostrava que não havia a menor condição de haver uma ruptura. E por mais que os discursos do presidente da República hoje tenham sido muito inflamados, isso aí só mostra uma grande fragilidade do presidente e uma miopia política dele e das pessoas que estão no seu entorno. Para começar, vamos pegar aqui uma cena. Eu não vou nem colocar a fala do Bolsonaro, não. Estou colocando, destaquei essa cena aqui, porque eu fui olhar quem é que estava nesse palanque. Aqui não está dando para ver todo mundo, não. Mas nesse palanque aqui está o pastor Marcos Feliciano, um que gastou R$157 mil do dinheiro público para fazer uma dentadura nova. É isso mesmo, gente, para cuidar dos seus dentes, e achou isso super natural. Está ali o pastor Silas Malafaia. De bonezinho, mais ao fundo, está o pastor Magno Malta. O outro que está do lado do Malafaia deve ser pastor também. Está Carla Zambelli, que está escondidinha ali atrás dele. E um personagem aí que apareceu fazendo manifestações pró-reforma da Previdência, pró-Paulo Guedes na Avenida Paulista. Eu pergunto para vocês, essas figuras têm que nível de estatura política para estarem mobilizando a sociedade brasileira? O que nós percebemos de uma maneira geral, que as pessoas que estavam ali no palanque eram pessoas ligadas a algum tipo de grupamento religioso, em sua grande maioria. E fizeram uma convocação muito competente, porque os grupos de fiéis de várias dessas instituições religiosas foram para as praças para escutarem os seus discursos ali, os discursos do presidente da República, fundamentalmente. A frustração em Brasília foi uma coisa gigantesca, porque vocês imaginem o volume de pessoas que se organizou, romantizou, achando que o presidente ia mandar mensagens importantes, enfim, que ia considerar essas pessoas, ia olhar para essas pessoas, ia falar dos problemas dessas pessoas. Não aconteceu nada disso. O presidente falou 3, 4 minutos, xingou meia dúzia ali, pegou o helicóptero e foi-se embora. E as pessoas voltaram para suas casas com as suas despesas, voltaram para a sua realidade. Algumas, enquanto nós estamos falando aqui, ainda estão nas estradas contando os trocados e pensando como será a quarta-feira de cinzas, como será a quarta-feira real aqui no nosso país. Enfim, foi, do ponto de vista de algum tipo de tomada de atitude do presidente, uma grande frustração, como a gente tinha falado aqui. Quanto maior é a expectativa que se tem, maior é a frustração quando essa expectativa não é satisfeita. E foi o que aconteceu. E aí o presidente foi lá para São Paulo. Gente, quando vocês analisam o discurso de Bolsonaro e analisam o discurso de qualquer personagem do mundo, vocês podem pegar na cultura de qualquer país, de qualquer continente, vocês sempre verão pessoas falando para o seu povo, falando para os seus nacionais, mas sempre com uma proposta, sempre com um projeto, com um discurso de nação. Um discurso que sempre é inclusivo, um discurso para chamar cada vez mais pessoas para uma causa nacional, para uma cruzada, para a defesa de interesses,
para união, para enfrentar desafios, enfrentar tormentas, guerras, invasões, enfim, uma série de situações. Eu poderia ficar aqui pegando aqui, até na nossa história também, a gente poderia pegar Getúlio Vargas, que quando se referia ao povo, estava sempre numa causa geral, né? Eu peguei aqui uma série de fotografias, gente. Se a gente for para uma outra cultura, pegar o Ayatollah Khomeini, enfim, era um discurso nacional da cultura deles, do povo deles, da religião deles, mas era um discurso que unificava. Salvador Allende no Chile, Nelson Mandela, gente, Mahatma Gandhi, a gente sempre vai pegar aqui o Perón na Argentina, Juscelino Kubitschek no Brasil. Isso aqui peguei uma coletânea aqui no Google rapidamente, dei uma busca assim, apareceu líderes falando para povos, né? Aqui o Martin Luther King, enfim, gente, e Getúlio novamente. Então, e a gente vai encontrar muito material. A única distância que nós, quer dizer, a semelhança que a gente poderia encontrar entre esses discursos todos, esses comportamentos e Bolsonaro, as distâncias são gigantescas, porque não há nenhum tipo de líder que se reportou, se colocou perante a seu povo para justamente ficar tentando se defender da polícia, da justiça, do poder judiciário. Quem é que se encantou com algum tipo de palavra do Bolsonaro no discurso de hoje? Ele fez algum discurso falando da independência do nosso país? Ele fez um discurso de unificar o povo brasileiro? Foi um discurso de chamar o povo brasileiro para enfrentar problemas? Foi um discurso que aplacou o sofrimento das pessoas que estão penando hoje no nosso país, pessoas que perderam outras tantas por conta da Covid? Houve alguma fala do presidente que mostra alguma empatia com o povo brasileiro? Ele falou de fome, falou de desemprego, ele falou de que tipo de perspectiva para essas pessoas que estavam ali em praça pública. Então, só quem se encantou com o discurso do Bolsonaro realmente são pessoas que, como eu já disse em outros papos aqui, né, pessoas que têm algum tipo de maldade dentro de si incutida e que ainda não perceberam. Porque alguém que se identifica com o mal é também. A gente tem um pensamento do Sócrates, do filósofo, que é muito interessante, né? Ele dizia o seguinte, que o mal não é feliz, o mal não pode ser feliz. Só o bem pode ter algum tipo de felicidade. O que ele queria dizer no meio dessa história? Isso aí remeteria a gente até ao cristianismo, 500 anos depois, quando Cristo diz que ao mal, né, você tem que oferecer a outra face, você nunca tem que retroalimentar a violência. Um discurso, portanto, um discurso de bondade, um discurso de pacificação, um discurso de tolerância, coisa que passa longe dessa turma que está se identificando com o Bolsonaro e com esses falsos líderes religiosos. Pois bem, Sócrates dizia o seguinte, se você tem uma essência repleta de maldade, você não consegue nem dormir direito, porque você projeta nos outros a maldade que está dentro de si. Se você acha que a infidelidade é uma coisa que qualquer pessoa pode realizar, isso está muito próximo de você, você não vira as costas. Todo mundo poderá te roubar, todo mundo poderá te trair, todo mundo poderá te surrupiar, todo mundo poderá te enganar, todo mundo poderá fazer algum negócio pelas suas costas. Então, uma pessoa que tem essa maldade dentro de si, ela não dorme bem. O que levam tantas pessoas para uma praça pública para ficarem enaltecendo ressentimentos? Porque é só isso que o Bolsonaro consegue fazer para o povo de uma maneira geral. Além de não dar nenhum tipo de esperança para a coletividade, ele acentua diferenças, ele faz brotar os ódios que estão incutidos em muitas dessas pessoas e como governante ele simplesmente não governa. Ele está, no português claro, se comportando como um vagabundo, pulando de galho em galho com dinheiro público para fazer campanha eleitoral. E as ameaças que o presidente fez hoje, gente, elas só aprofundaram essa cova do presidente e a catástrofe e o lugar para onde ele está indo. Ele disse que só existem 3 possibilidades para um ser humano como ele. A vitória, essa vitória está ficando complicada, né? Está muito distante. A prisão ou a morte. Bom, como a gente já imagina que a saúde do presidente esteja bem cuidada, porque ele tem recursos para isso, e ele está longe da vitória, ele pode encomendar já uma roupinha
para a penitenciária mais próxima, porque isso ficou muito mais presente a partir de hoje. Os poderes, gente, eles não têm como suportar mais esse tipo de delinquência à frente da presidência da República. Se as pessoas que ainda imaginam que dentro das Forças Armadas o Bolsonaro tem algum tipo de apoio, gente, não é possível nenhum militar que tenha um mínimo de vergonha na cara, de honra, tenha tido uma retidão na sua vida, apoiar o discurso de um presidente que diz que não respeitará ordens do Poder Judiciário, do ministro Alexandre de Moraes, como se fosse possível nós, enquanto cidadãos, escolhermos os juízes aos quais a gente vai acatar, aos quais a gente vai obedecer ordens. Então, se já pensaram se a moda cola, é esse o papel de um presidente da República? Então, quando ele diz isso, gente, as palavras dele não são palavras que são desconsideradas. Ele está cometendo crimes que estão previstos na Lei de Segurança Nacional, crimes de responsabilidade previstos na Constituição Federal e na lei que cuida de crimes de responsabilidade. Então, Arthur Lira, ele está agora com uma grande responsabilidade, porque não há, gente, nenhum setor da sociedade, o setor do sistema financeiro, o sistema de bancos, as empresas internacionais que têm negócio no nosso país, os investidores que estão querendo fazer alguma coisa aqui, que todos eles deem algum tipo de respaldo a um delinquente que está querendo se salvar da polícia, que está comandando o nosso país. Cercado dessas pessoas, que ele está cercado o tempo todo. Esses falsos líderes que estão levando fiéis para as praças públicas apenas para fazer uma cenografia, como se o povo brasileiro fosse reduzido a pessoas que seguem falsos pastores, que são, na verdade, arrecadadores de dinheiro em cima da miséria humana, em cima da crença humana, que, infelizmente, acomete tantas pessoas no nosso país que está em crise. Então, para as pessoas que achavam que o Brasil ia ter um golpe, como a gente tem falado aqui durante tantos meses, era uma visão equivocada, não existe a menor condição. Nós temos uma pessoa que está tentando fugir da polícia, acobertar seus crimes, suas delinquências e dar cobertura para todos os tipos de delinquentes que estão ao seu redor também. E esse pessoal que se coloca como religioso também, eles estão cheios também de problemas. Quando colocadas lupas sobre as vidas pessoais, as vidas patrimoniais e as vidas fiscais dessas figuras, sempre aparece alguma coisa. Toda hora está aparecendo algum escândalo. Não é por outra razão que eles foram em Romaria, em outra ocasião, tentar a anistia e conseguiram de 1 bilhão e 800 milhões de reais de dinheiro sonegado, dinheiro que foi autuado pela Receita Federal. Então, se essas pessoas acreditam num juízo final, o juízo final está muito mais próximo do que elas estão imaginando. E quando eu falo isso para vocês, gente, estou falando em cima da Constituição Federal. O presidente não conhece a Constituição, ou quando conhece, ele mente para as pessoas fingindo que conhece, dizendo que enquadrando o Alexandre de Moraes, tentando enquadrar o ministro Fux para que enquadre o Alexandre de Moraes, que não vai responder, aceitar a ordem do Poder Judiciário. Quando ele diz que vai convocar o Conselho da República quando isso não é possível legalmente, quando isso tem condições específicas para acontecer, ele está causando uma série de balbúrdias, mandando a medida provisória para cuidar de internet, coisa que ele não pode fazer na circunstância que está fazendo. Eu não vou nem me aprofundar nesse tema. Então, as pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, a gente só pode achar que essas pessoas estão com algum tipo de problema mental. A gente vai ver as pessoas nas redes sociais fazendo leituras equivocadas e ainda acreditando que o presidente tem algum tipo de apoio para fechar instituições, para romper, para fazer bravata. E o Brasil não vai resistir muito tempo nesse tipo de impasse. Então, o impeachment e a prisão do presidente da República começam a ficar mais desenhadas nesse horizonte. Se isso ainda estava meio adormecido, essa pauta, ela vai ter que ser colocada novamente no dia a dia, porque as aberrações, os crimes, as loucuras que foram cometidas hoje pelo presidente da República, induzindo tanta gente a erro e a histeria, chamando tanto mal que estava submerso para a superfície, isso tudo vai ter que ter uma resposta. E nós aqui temos que ficar muito felizes por um aspecto, né? Porque nós temos esse espaço aqui e o nosso espaço está cada vez mais chegando a outras pessoas, cada vez mais pessoas que votaram em Bolsonaro, que ainda acreditavam em Bolsonaro, estão
percebendo o que está acontecendo no nosso país, estão vendo que os nossos problemas concretos eles não estão sendo resolvidos por esse tipo de vigarice que está ao nosso redor, e isso ajuda com que a gente reflita no futuro para que a gente nunca mais dê oportunidade para que uma tragédia como essa que governa ou desgoverna o nosso país, ela volte a aparecer novamente. Então, senhor presidente, o senhor deve já começar a encomendar um pijaminha bacana, porque o seu futuro parece que vai ser mais antecipado do que a Van Filosofia poderia imaginar. Bom, quem está aqui no nosso portal já tem essa noção, você que está chegando agora, venha sempre com a gente para os nossos papos, as nossas reflexões e mande seus comentários, porque são sempre bem-vindos aqui. Vamos ver a cobertura que os veículos de comunicação vão dar a partir de hoje nessa história para ver se a gente vai ter mais luzes sobre o que vai acontecer, sobre o futuro da criatura que hoje está sentado na cadeira de presidente da República, mas se a gente pudesse dizer que ele é alguma coisa, ele é um despresidente. Gente, mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!